Foram muitos desafios, foi muito sofrimento? Foi. Eu falo com o maior orgulho, assim, eu carrego cicatrizes, eu tenho uma cicatriz da bariátrica, eu tenho uma cicatriz enorme da plástica da barriga, graças a Deus eu não fiquei com pele no braço. E assim, eu não seria o Marcos de hoje com essa maturidade, com essa cabeça, com esses princípios, se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei. Eu seria uma outra pessoa. Quem sabe muito. Eu sou muito melhor carregando todas essas cicatrizes e toda essa história. Eu dou muito mais valor à vida hoje em dia. Na tua visão, estava no teu destino, você precisava passar por isso. Eu precisava passar por tudo isso. Tudo tem solução. Tudo, absolutamente tudo. Do cara que pesa 300 quilos ao cara que, como eu, tava com uma cirurgia bariátrica, comendo besteira e mesmo assim sendo magro, mas podre o organismo por dentro, tudo tem solução. Só que se você não muda a tua cabeça, se você não bota na tua cabeça que você vai fazer dar certo, não tem médico no mundo, não tem cirurgia no mundo, não tem psicólogo no mundo, não tem nada no mundo que vai resolver. Sejam bem-vindos ao Mundo Real, mais um episódio hoje aqui. Hoje eu tô sozinho, tô sem a Vanusa, mas eu tenho certeza que ela vai estar assistindo esse podcast porque é um caso de inspiração para todos nós. Eu trago aqui uma pessoa especial que transformou a sua vida. Um caso com certeza de superação, de inspiração para muitos. Aquela pessoa que fica nos assistindo e pensa, puxa, eu quero emagrecer, eu quero mudar minha vida, e muitas vezes não dá aquele primeiro passo. A gente traz muita gente aqui para incentivar especialistas de diversas áreas da saúde para dizer como fazer, mas a gente não tem trazido com frequência pessoas que falaram, eu mudei e quero contar como eu mudei. E como foi essa mudança, de onde para onde, né? Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. É uma forma de nos ajudar e contribuir para que a gente continue fazendo os episódios. E todas as semanas você recebe aquele sininho aqui para saber de coisas novas que acontecem aí no mundo da saúde, no mundo em que se busca mais qualidade de vida, bem-estar e uma vida mais plena. Hoje comigo aqui, com 38 anos, espera aí, antes de falar também, de apresentar, eu queria chamar você para o podcast é legal por causa disso, né? A gente não precisa ter uma ordem aqui organizada. Chamar você também para acompanhar a nossa coluna Viva Bem no Mundo Real, lá no Paraná Portal. Hoje aqui comigo, ele que tem 38 anos. Isso. Marcos Slaviero. Como aos 39 já, Jesus. Quase 39. E, cara, você me falava aqui dessa mudança na tua vida. Até tentei perguntar quando começou, como é que foi o processo. Foi longo. E aí você me traz vários detalhes. Mas assim, para resumir a apresentação, você que é influencer, que hoje tem muitos seguidores e até a própria definição da palavra influencer é uma pessoa que influencia, né? Uma pessoa que se torna uma referência em diversos aspectos, né? Aqueles que te seguem passam a te acompanhar porque acreditam no que você pensa. E aí você abre caminho, inclusive, para uma relação comercial com clientes, né, para levar informações, para explicar como os produtos funcionam, e aqueles que querem adquirir um produto acabam utilizando você como essa ferramenta, né? Eu já trabalho com Instagram, olha, vai fazer uns 7 anos já, quase. 7 anos de Instagram. Foi um dos primeiros que começou, Foi um dos primeiros. Eu me lembro que quando eu comecei, na verdade não tinha nem Instagram, tinha Twitter. Era só o Twitter. Daí eu me lembro que as pessoas falavam assim, mas você precisa compartilhar tudo que você faz no seu dia. Daí eu falava assim, mas tem gente que gosta, tem gente que tá ali, que quer saber onde que eu fui jantar, onde que eu vou comer, onde que eu fui viajar, que eu vou vestir. E isso ainda existia nem o Instagram. Daí quando começou o Instagram, me falaram assim, você não vai baixar o Instagram? Eu falei assim, putz, não sei. Mas daí depois que eu baixei, eu vi a potência que é essa ferramenta, como ela impacta nas pessoas. Depois veio o Snapchat, do Snapchat aí já criaram também a concorrência, o Instagram puxou os Stories. E hoje em dia eu tô lá com os meus fiéis seguidores. A gente cria uma relação bem interessante, assim, porque eu respondo praticamente todos. Tem gente que tá comigo há 7 anos e que sabe tudo da minha vida, às vezes mais do que eu, que me encontra, às vezes vem dar um abraço e fala assim, lembra quando aconteceu isso, isso e isso, eu assisti, eu chorei, lembra quando você perdeu teu cachorrinho, lembra quando você fez tua cirurgia, e por aí vai, é bem legal a troca, eu gosto bastante. 7 anos, e você há alguns anos viveu essa transformação de emagrecer, de cuidar da saúde, porque lá eu vejo, eu comecei a acompanhar há algum tempo, e você fala da troca, da substituição que você fez
da carne pela comida vegetariana. Eu já flutuei por várias ondas, né? Uhum. A minha guerra com a balança é uma guerra eterna. Acho que todo mundo é uma guerra eterna. Ninguém pode dizer assim, estou em paz. A gente tem momentos que a gente está em paz, mas é uma luta diária, porque principalmente para quem sofre de compulsão, como eu, hoje em dia eu acredito que a minha compulsão está bem controlada. Mas eu já cheguei a matar assim 2 pizzas Hut numa sentada, por pura compulsão mesmo. E é muito engraçado que as pessoas acham que às vezes, emagreceu, curou a compulsão. Às vezes jogou para uma outra vertente, às vezes jogou para compra, às vezes jogou para o álcool. Eu, quando eu emagreci, eu me lembro que eu joguei boa parte da minha compulsão pro álcool. Tanto que hoje eu tratei essa compulsão e eu não bebo mais. Faz 15 anos que eu parei de beber, nunca botei mais uma gota de álcool na boca. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tira alguma coisa, para onde que a gente vai desencadear essa outra Por onde coisa. que a gente vai liberar a dopamina? Exatamente, As tem gente químicas, né? tem vários relatos, né? A pessoa, eu tenho uma cirurgia bariátrica, tenho uma reversão da cirurgia bariátrica, mas antes das cirurgias bariátricas, eu passei por muitas coisas para tentar emagrecer. A bariátrica não foi tipo a primeira opção que apareceu para mim. Até porque eu fiz muito novo, eu fiz com 21. E antes disso, eu com 12 anos comecei a engordar. Sempre foi uma criança padrão, assim, normal. Não era uma criança gordinha de despertar. Nossa, que gordinho, tem que tomar cuidado, cuida da alimentação. Mas com uns 12 anos eu me lembro que eu comecei a engordar bastante e comer muito. Eu tinha muita fome. Às vezes as pessoas falam assim, é gula, mas eu tinha fome mesmo, real. E comia bem. E daí aquela coisa, vai na casa da avó, por mais que a mãe tirasse o chocolate em casa, na casa da avó tinha a caixa de bis que eu gostava, daí mandava ver na caixa de bis. E assim foi indo. A minha adolescência foi um adolescente bem gordinho. Com 13 anos eu fiquei um mês no spa. Eu me lembro que meu irmão foi viajar com a minha mãe e eu falei, não, eu quero ir pro spa, eu quero emagrecer. Saí do spa. Isso é uma preocupação tua ou era uma preocupação da tua família? Era uma preocupação da família, até porque o histórico era bem grande. Eu tinha um primo já que era obeso, bem obeso, e esse daí emagreceu na raça, tá magro até hoje em dia. A minha avó, por parte de pai, também era obesa. Então existe já essa preocupação, né? Porque é querendo ou não genético também um pouco, né? E daí fui pro spa, emagreci, saí do spa e engordei. Engordei que eu tinha emagrecido mais um pouco. Com 15 anos eu devia estar já pesando quase uns 100 e poucos. Eu resolvi colocar o balão. Eu devia estar com mais de 100 e poucos, porque com o balão eu emagreci 40 quilos. E é bastante para balão, porque o balão você tem um período de 6 meses que você fica com ele. E desses 40 quilos, quando eu tirei o balão, eu engordei 80. Então você foi para 130 quilos? Fui para 157 quilos no total, cheguei a pesar. Quando eu cheguei, estava com 157, eu devia ter uns 21 anos, acho que 21 eu tava. Aí a mãe falou, Marcos, a gente precisa resolver isso de alguma forma. E já estava me trazendo problemas. Já era um caso de obesidade. Obesidade mórbida, o ICM, né, que foi uma índice de massa corporal, já era mais de 40. E eu falei assim, tá, eu faço qualquer coisa, eu só não quero vomitar. Porque o que aconteceu? Quando eu coloquei o balão, eu vomitei todos os dias do balão. E eu não vomitava porque estava comendo em cima do balão. Eu vomitava porque eu tive uma rejeição do balão. O médico que me colocou o balão não falou que eu tinha uma rejeição, simplesmente ignorou o fato. Todo dia eu acordava e vomitava e não tinha nada para vomitar, porque eu não tinha comido nada. Então eu doía demais. Eu me lembro, foram os piores meses da minha vida o balão. Mas emagreci. E na cabeça do médico, naquele momento, que valia mais a pena emagrecer do que me avisar que eu estava com uma rejeição do balão. Daí eu só falei para ela, mãe, eu faço qualquer coisa, só não quero vomitar. Daí fomos em médicos, conheci o Dr. Marquezine, ele me apresentou um procedimento que chama duodeno switch, onde se mexe pouco no tamanho do estômago e mais no trânsito intestinal. E eu me lembro disso eu tinha 21, hoje eu tô com 38, eu me lembro muito claro que ele falou que eu ia comer bem, porém eu não ia absorver tantos nutrientes como antigamente. E daí eu fui para... Ou seja, tem que manter uma dieta muito regrada para Exatamente, para você comer coisas certas e se alimentar bem, né? Fui para a cirurgia com 21, foi um sucesso, emagreci.
Só que o problema é que eu comecei a emagrecer demais. Eu cheguei a ficar de 157, eu fui pesar 67, 68 quilos. Eu tenho 1,80 m. É muito pouco, né? Em quanto tempo? Em menos de um ano. Em menos de um ano você derrubou o peso. Eu virei um esqueleto. Eu me lembro que eu fui fazer trabalho, fui trabalhar na Disney. Em dezembro eu operei em março, em dezembro eu fui trabalhar na Disney. Quando eu voltei da Disney, eu me lembro que a minha mãe me pegava assim, eu era osso puro. Ela falava assim, meu Deus, Marcos, não tem jeito, você é 880, uma hora é 157, outra hora você tá com anorexia. E eu não era anorexia, porque eu tinha fome, eu comia. Você tinha vontade de comer? Tinha vontade de comer. Desejo. E comi bem na Disney, só que eu não engordava, não ganhava peso. Comia pouco. Comia pouco e muito por medo de vomitar. Mesmo sabendo que eu não ia vomitar e que podia comer mais, eu sempre comia, eu beliscava mais. Assim. Mas comia porcaria. E comia porcaria. Mas pouco. Pouco, é. E daí cheguei a ficar com 67 quilos, daí fui pro médico, o médico olhou pra mim e falou assim, ó, ou você dê um jeito, ganhe aí uns 10 quilos, ou vou reverter a tua cirurgia, porque essa cirurgia que eu fiz, ela é reversível. Deu não, beleza, dei um jeito, eu tomava leite moça de latinha, porque era a única coisa que descia fácil, não me dava enjoo, e eu sabia que era hipercalórico e que eu ia ganhar peso. Daí ganhei o peso, fui de 67 para 78 e o médico falou assim, não, agora você tá bem, vamos manter a cirurgia, tá tudo certo. E daí foram... Eu não tava bem, né? Porque tava sobrevivendo bem. de leite moça. Exatamente, tava podre por dentro. Sim. Daí depois de 13 anos vivendo com o corpo de magro, cabeça de gordo, comendo besteira, almoçando nuggets, jantando pizza, uma hora a conta chega. E a minha mãe sempre falou, Marcos, se alimente bem, se alimente bem. A minha ferritina foi parar em 9. Eu tava com uma anemia muito forte. Fui internado no hospital, fiz ferro, graças a Deus, por pouco não fiz transfusão de sangue. E, novamente, o Dr. Marquezine chegou para mim no hospital e falou assim, ou você começa a comer que nem gente, ou vou reverter a tua cirurgia. Daí eu, ainda com a cabeça de gordo... Mas você fez esse esforço porque você não queria reverter a cirurgia. Eu não queria reverter. Eu não queria fazer uma cirurgia na minha vida. É muito engraçado, porque daí passou esse tempo que ele me falou como a comida de verdade e eu ignorei ele, para variar. Novamente fui pro ferro e passou uns 3 meses disso, apareceu uma médica na minha vida, foi um dos anjos da minha vida. Tem alguns. Tem o Dr. Menir, que eu conheci na clínica quando eu fui para parar de beber, que acho que eu nem toquei nesse assunto, eu só falei que eu parei de beber, mas eu fui parar numa clínica. A doutora Joana. A doutora Joana apareceu para mim e falou assim, Marcos, eu tenho uma proposta para você, eu trabalho com medicina integrativa, eu vejo que você não come bem, vem aqui no meu consultório conversar. Fui com aquela... será que... fui com o pé meio atrás, preguiça dessa pessoa que quer fazer eu comer salada. Daí fui lá, ela me explicou, ela me fez uma proposta. Marcos, vamos fazer um detox de 1 mês. Você faz esse 1 mês e vê como é que você vai se sentir. Daí eu falei assim, tá, topo. Porque daí era aquela dieta Whole30, sabe? Que é um livro chamado Whole30 Diet. Nada que abra pacote, você come, elimina glúten. Comida natural. Comida natural, comida de verdade. Eu me lembro que nas primeiras semanas eu surtava, eu ligava pra ela, eu vou tomar uma Coca-Cola. Eu era viciado em Coca-Cola. Nada de processado. Nada. Eu vou tomar uma Coca-Cola. Ela olhava pra mim e falava assim, tome. Daí eu não tomava. Ali eu me decidi que eu ia mudar, que eu ia tentar pela primeira vez ser uma pessoa com hábitos saudáveis na alimentação, no exercício. Daí eu ligava pra ela, às vezes, coitada, você sofreu 2 da manhã, eu vou comer um brigadeiro. Ela, tá, coma, né? Eu não vou te impedir. Daí eu falava assim, você não tá se vingando eu não vou comer. Daí eu pensava, não vou comer. E daí passou 1 mês. Eu vi tanta diferença no meu corpo, na minha disposição, no meu sono, que eu falei assim, cara, eu vou levar mais 1 mês essa brincadeira. Desse 1 mês, eu vou levar, daí chegou os 2 meses, vou levar até o carnaval. Depois do carnaval eu volto a comer besteira. E até hoje eu nunca mais voltei.
Cara, que legal, cara. E foi muito comportamento dela, ela sabendo lidar com você também. Ou seja, tem um fator Aham, psicológico. total. Não é só, né, você passar uma dieta nutricionista ou profissional da saúde, não é passar. Não, ela soube É, trabalhar bem. soube trabalhar com você, soube costurar isso, Aham. você brabo ligando pra ela, ela sabendo como agir. E isso te manteve magro também. Me manteve mais saudável. Magro eu sempre fiquei por conta da falta de absorção dos nutrientes. Mas aí o que aconteceu? A longo prazo, 2 anos depois que eu estava me alimentando bem bonitinho, todo dia, comendo fruta, comendo arroz, feijão, comida de verdade, os meus exames não mudavam. A minha anemia continuava forte, as minhas vitaminas continuavam baixas. E eu nunca vou esquecer. Eu já estava com 33 anos, acho que acredito. Estou fazendo um chute aqui de idade. Eu nunca vou esquecer que eu estava no trânsito. E daí eu tinha recebido os exames e eu ficava frustrado. Pô, tô comendo legal, tô comendo legumes, tô comendo verdura, tô comendo fruta, tô comendo... Praticava esporte? Praticava esporte, tava treinando direitinho, fazendo aeróbico. E os meus exames não mudavam. Eu falei assim, cara, nunca vai mudar esses exames. Eu tenho uma cirurgia que 90% do trânsito está desviado e não passa comida por lá. Eu absorvo 10% de tudo que eu boto para dentro, independente de ser porcaria ou de ser uma coisa saudável. Eu falei assim, como é que eu vou estar quando eu tiver com 90 anos? Eu não vou nem estar vivo se eu continuar absorvendo só isso. Eu liguei para ela, liguei, doutora Joana, eu já descobri o problema. Dela, o que, Marcos? Eu falei assim, eu vou reverter minha cirurgia. Ela assim, mas você pode reverter? Como ela não é clínica de bariátrica, eu falei assim, não, eu posso reverter. O Marquezine já até sugeriu 2 vezes de eu reverter. Liguei pro Marquezine. Doutor Marquezine, posso reverter a cirurgia? Ele pode. Daí eu falei assim, o que você acha dessa ideia? Ele falou assim, Marcos, eu estou sabendo que teus hábitos mudaram. Se você revertesse 2 anos atrás, você ia engordar tudo de volta. Porque você comia só besteira. Mas como você está me fazendo essa proposta de reverter agora, que você está com a cabeça mudada e não vai ficar comendo só besteira, eu acho que é super válido, porque você vai voltar a ter a absorção dos nutrientes e, né, vai recuperar Agora é todas as engraçado porque vitaminas. acho que poucas pessoas passaram por um processo assim de. Até reversão deve existir em muitos casos, mas poucas pessoas que chegaram ao fim de um processo de consciência e amadurecimento para chegar à conclusão de que, pô, eu não preciso mais desse troço. Foi muito engraçado, foi no meio do trânsito, assim, um dia do nada, assim, eu já estava há muito tempo, já uns 2, 3 anos que eu estava levando uma alimentação saudável, mas eu só fui me ligar que, Mas você não pensou, cara, se eu fizer a reversão da cirurgia, será que não vai me dar vontade de comer besteira de novo? não, eu acho que porque a minha cabeça estava bem mudada. Eu fiz na hora certa. Tudo que eu fiz na hora certa. Inclusive, depois também a plástica da barriga, que eu adiei de fazer, de tirar excesso de pele, eu fiz na hora certa. Fiz 1 ano depois que eu fiz a reversão da cirurgia. Então eu tava com o meu corpo, que era outro, porque, pensa, eu comecei a absorver depois de um ano, né? Todos os nutrientes. Eu comecei a ganhar massa magra com mais facilidade. Se eu tivesse feito antes dessa reversão, eu ia ser uma pessoa fraca para receber uma cirurgia desse tamanho. Eu não ia estar com o corpo que eu queria estar. Então, quem sabe eu tirasse pouca pele ou mais pele do que o necessário. Então, eu fiz na hora certa também a plástica. E foi muito engraçado que eu fiz a cirurgia, a reversão. Eu fiquei. É o mesmo processo. A reversão é o mesmo processo da bariátrica. Um pouquinho de água, uma semana, segunda semana só líquido, sopa, caldo, terceira semana pastosos. O processo é o mesmo. E eu tive que passar por isso 2 vezes, para fazer e para desfazer, né? E fui aprendendo. Só que assim, eu vejo que se eu tivesse feito tudo isso com a cabeça errada, eu estaria completamente Não, muito obeso de legal isso. volta. Você falou duas coisas aqui interessantes, né? Que primeiro tinha que se resolver pessoalmente e era uma coisa da cabeça mesmo, né? Era Uhum, mental. E a outra de que você tinha cabeça de gordo e corpo de magro. uhum, E não adianta a gente querer dizer que não, porque a questão estética acaba afetando as nossas vidas, as escolhas que a gente faz. com Ah, eu tô certeza. magro, eu tô bem, eu posso comer mais. Não interessa o que eu tô comendo. Se eu aparento que não estou comendo besteira ou que estou
comendo coisa saudável, tá bom para mim. E muita gente se satisfaz só com isso, Exatamente. mas não sabe o mal que está fazendo. E você começou a fazer essa comparação com os exames, ver os exames e os números, né, os níveis de nutrientes que teu corpo estava absorvendo ou não, e chegou à conclusão de que a cabeça estava pronta, ou seja, se preparou a tua cabeça. Né? Coisa que eu devia ter feito já desde a primeira bariátrica. Eu acho que é muito, muito, muito importante e muito válido o acompanhamento psicológico. Muito. Uma vez uma tia minha foi lá em casa falar com meu pai já estava doente aí nos últimos dias de vida, e ela falou, começou essa história do balão, isso coisa de 20 anos atrás, e ela falou pro meu pai que estava pensando em colocar o balão. Veio com a história do balão. Meu pai era muito disciplinado, fazia exercício todo dia, se cuidava. Tinha também aumentado de peso muito depois que casou, e daí teve que fazer uma cirurgia, culpava a forma como ele se alimentava da cirurgia, e ele mudou completamente de vida também. E ele virou para ela e falou assim, cara, você não tem que colocar um balão na barriga, você tem que colocar um balão na cabeça. E faz todo sentido, foi uma brincadeira, É verdade. mas foi todo sentido no aspecto de que se você não mudar aqui, não adianta você fazer qualquer outra cirurgia. E é muito engraçado, porque eu convivo com pessoas de todos os tipos, o meu trabalho de conviver com muitas pessoas. O meu círculo de amizades ele é um leque grande, mas ele ao mesmo tempo é muito restrito. E eu vejo muitas, e a maioria das pessoas que eu tenho amizade são mulheres. Eu vejo como é essa luta, só que eu vejo que cada vez as pessoas querem mais resultados com menos esforços. E eu falo na cara delas, falo assim, gente, não tem milagre, não tem dieta da clínica tal, ou chazinho tal, é disciplina, é a frequência, tipo, eu hoje em dia sou uma pessoa completamente diferente do que eu era há 20 anos atrás, em vários quesitos, não só na alimentação, mas em disciplina, em ter a minha rotina de treino, e assim, eu vejo tantas pessoas falando assim, às vezes pra mim, que veem que eu faço muito exercício, ou que veem que às vezes eu faço uma hora de escada, eu não consigo fazer isso. Mas assim, cara, foi a primeira vez que eu subi numa escada, eu fiquei 3 minutos e saí de lá quase tendo um ataque cardíaco. Hoje em dia eu faço 1 hora e meia de escada às vezes. É um cardio pesado. E assim, eu era aquela pessoa que dormia com uma Coca-Cola de 2 litros na cabeceira da minha cama. Acordava no meio da noite e tomava. E tomava Coca-Cola. Hoje em dia, fazem 7 anos que eu não boto um gole de Coca-Cola na boca. Chocolate, não como mais. E assim, eu falo, já comi a minha cota da vida. E tá tudo bem não comer. Mas assim... Você não fica frustrado às vezes? Não tem recaídas? Não fico. É inacreditável como... Eu acho que a pessoa fica mais frustrada se ela come um pouquinho. Se você eliminar de vez esse vício do chocolate, o vício do refrigerante... Mas não tem aquele lance que alguns nutricionistas sugerem que tá com vontade, vai lá e come um pedacinho. Eu acho pior. Pra você não Eu funciona. prefiro nem comer, que nem eu fiz com o álcool, foi uma decisão. O álcool começou a fazer mal na minha vida por conta da compulsão, eu tava levando pro álcool essa compulsão. Eu me internei numa clínica, falei, não, o álcool não pode fazer mais parte de mim. É a mesma coisa, pra mim, o álcool é a mesma coisa com o diabético comer açúcar. O diabético... Mas como é que foi isso? Você trocou, você estava comendo menos e evitando o excesso de comendo comida. menos e bebendo mais. Você falou, não, vou para relaxar, a comida me relaxa, me deixa feliz. Exatamente. Vou buscar alguma coisa, outra substância que me deixa alegre também. Ou talvez tenha acontecido de maneira inconsciente. E, João, é muito comum em pós-bariátrico problema com álcool. Muito comum. E influencia o comportamento rápido, porque... Rápido. A absorção é muito rápida. Menor, A absorção é muito rápida. Então, às vezes, tem uma hora que pro bariátrico que ele tá bebendo que vira uma chave que pra ele apaga tudo, mas ele tá fazendo tudo que é de loucura que é possível. Eu aprontei muito por causa da bebida. Eu dei muita dor de cabeça pros meus pais. Mas que bom que você tem consciência e parou no momento certo também, né? Parei com 24 anos, já vai fazer um bom tempo que eu tô sem bebida. Também foi uma decisão só tua? Não, foi em conjunto com a família. Foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade. Eu escutei meus pais, eles falaram assim, Marcos, já deu. Vamos para uma clínica, vá tratar isso. É um problema também de família. O alcoolismo está presente na minha família em algumas pessoas. Então eu sabia que não era uma coisa só por conta da bariátrica, que também tinha um pouco de genética ali envolvida. E eu fui, me tratei, fiquei um mês na clínica. Conheci o Dr. Menir, que foi meu psicólogo por muitos anos. Infelizmente ele veio a falecer ano passado.
mas foi um outro anjo da minha vida. Sem ele, nossa, não estaria aqui eu, provavelmente. E, cara, durante esse processo todo de aprendizagem, foram muitos desafios, foi muito sofrimento? Foi. Eu falo com o maior orgulho, assim, eu carrego cicatrizes, eu tenho uma cicatriz da bariátrica, tenho uma cicatriz enorme da plástica da barriga, graças a Deus eu não fiquei com pele no braço. E, assim, eu não seria o Marcos de hoje com essa maturidade, com essa cabeça, com esses princípios, se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei. Eu seria uma outra pessoa. Quem sabe muito... Eu sou muito melhor carregando todas essas cicatrizes e toda essa história. Eu dou muito mais valor à vida hoje em dia. Na tua visão, estava no teu destino, você precisava passar por isso. Eu precisava passar por tudo isso. Agora, falar um pouquinho da bebida, né? Porque a própria indústria de bebidas é uma coisa que chama atenção. E é muito envolvente, né? Você vê uma propaganda numa cerveja gelada, num copo, aquele copo que é congelado, quase congelado e tal. Você está na praia, o sol, só gente bonita na propaganda e tal. E você tem uma imagem de uma coisa que não é a realidade. O vinho, por exemplo, né? Muitos, até médicos, cardiologistas, não, uma tacinha de vinho por dia, pode tomar, faz bem para a saúde, afina o sangue, faz bem para o coração. E hoje se chega à conclusão, e tem muita gente com coragem, até por conta das mídias sociais, de dizer o seguinte, cara, não é uma taça, não é duas, faz mal, a bebida faz mal, ela provoca ansiedade, ela afeta o sistema cognitivo, ela faz mal para o fígado, enfim, ela só traz prejuízo para você. E as pessoas passaram a refletir mais sobre isso. Então, aquela conversa de que, não, só uma cervejinha de vez em quando, tá tudo bem e tal, talvez até para as pessoas que buscam uma vida equilibrada e tal, o de vez em quando... Porque o de vez em quando é o seguinte, né? O fim de semana inteiro, sexta, sábado, domingo, depois às vezes, vou começar antes, começa na quinta. E a quantidade também, né? Eu vejo que as pessoas bebem... Eu não posso julgar porque eu já estive lá, as pessoas bebem demais. E aquela coisa, começa na quinta, termina só no domingo, essa bebedeira. Eu não sou de julgar, até porque eu já aprontei bastante, principalmente com a questão da bebida. Mas eu acho que hoje em dia tá romantizando muito a questão do álcool. Eu vejo alguns stories, algumas coisas no Instagram, assim, mulher colocando, bebendo, fazendo esteira. O álcool destrói famílias, o álcool destrói pessoas, da mesma forma que qualquer outra droga. E destrói o corpo humano, né? Destrói tudo, destrói a reputação, destrói o cérebro, destrói o fígado, destrói tudo. A gente não pode romantizar uma coisa que faz tão mal. A gente vê famílias sendo destruídas por conta do alcoolismo. Eu mesmo quase acabei com a minha vida algumas vezes. Eu fui irresponsável, dirigi completamente bêbado já algumas vezes, de não saber como cheguei em casa. O álcool é uma das piores drogas que existem. Só que ela é liberada. Eu não condeno ninguém que beba. O meu círculo de amizades, eu sou o único que não bebe. É sobre isso que eu ia perguntar. Porque você tem muitos amigos. Eu trabalho com eventos. Trabalho com eventos. Como é que você vai num bar, quando você vai, como é que você se comporta? Eu não condeno. No começo foi muito difícil. Eu fiquei uns 6... O cara vem te oferecer uma cerveja, um troço? Isso é meio chato, isso já aconteceu várias vezes, tipo, e as pessoas insistirem, não, mas beba só hoje, mas beba aqui comigo, pô, tô aí... E a mesma coisa com a comida, né? Porque a comida, o cara, não, você não vai comer, não acredito. Daí eu me lembro uma vez que eu tava, já era dia, eu tava 6 horas da manhã, e eu aguento balada hoje em dia, no começo eu não aguentava, mas eu me lembro que eu tava 6 horas da manhã no Arung e veio um chato, nem sei se ele vai assistir. Ele nem era tão amigo meu, mas era conhecido, assim. E falava assim, vamos beber uma tequila comigo agora pra comemorar, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu não bebo na época eu devia fazer assim, 11 anos. Faz 11 anos que eu não bebo. E ele ficou insistindo. Uma hora eu falei assim, cara, eu não bebo. Se por acaso algum dia na minha vida voltar a beber, não vai ser aqui e não vai ser com você. Peguei e virei e fui embora, porque foi muito chato. Mas hoje é legal porque os meus amigos, meu círculo de amizades próximo respeita muito a minha decisão. Até porque eles acompanharam boa parte do que aconteceu. E geralmente quem vem fazer isso são pessoas que acham que são meus amigos e que me conhecem, mas não me conhecem. E você não precisa da bebida para mudar o teu comportamento, para ficar mais alegre. Eu aprendi que eu realmente, para mim a bebida não cai bem e não serve e para vencer a timidez. Para eles, para aquela pessoa serve. Para ele vai bem, para mim não vai. É que nem eu falei, para um diabético açúcar vai, para outros não vai. Para quem não tem Mas é porque algumas pessoas na tua visão
sabem controlar melhor a bebida? Eu acredito que sim. Talvez. E tem gente que, como eu, bastou um gole, descontrola, perde as rédeas. Porque eu já tinha ficado 2 anos sem beber, por conta de problema. Fiquei 2 anos. E daí eu me lembro que tava num carnaval em Salvador. Eu falei assim, não, eu vou tomar só um golinho. Bastou esse golinho pra voltar tudo de volta. Pior ainda. Então, quando o cara não pode, ele não pode. Nem um golinho. Eu falo muito sobre isso em relação aos excessos que ocorrem. A gente falou um pouquinho aqui nos fins de semana. Porque a pessoa que está lá, vamos dizer, se cuidando bastante durante a semana, chega na sexta-feira, daí comete excesso. Do ponto de vista da comida, do açúcar, da bebida. Quando chega na terça-feira, isso já ocorreu comigo também, na terça ou na quarta-feira, aquela vontade que você não tinha durante um longo período, por ter consumido no fim de semana, ela é maior. Então já te dá vontade de adiantar já para quarta-feira. Ela ativa gatilhos. Exatamente, para Ela comer uma ativa bobagem gatilho. qualquer. E o contrário também acontece. Quando você consegue reduzir, consegue segurar, mais tempo você consegue ficar sem essa vontade. E eu gosto de fazer essas, de testar a minha cabeça e os meus hábitos. Eu não como açúcar refinado, já vai fazer um bom tempo, mas eu sempre comi um docinho fit, né, essa fanfit, ou sem glúten, sem lactose. Eu agora tô há 6 semanas. Funcional ou Funcional, dietético? Funcional. Eu tô há 6 semanas sem comer absolutamente nada de doce. Só comida de verdade de volta. Praticamente uma Whole 30 diet. E é muito engraçado, porque eu tô com zero vontade de comer doce. Eu acho que quanto mais tempo você fica sem o doce, mais tempo você consegue ficar sem ele. O problema é aquela fugidinha do final de E o semana. mesmo deve ocorrer com quem não quer comer carne, com quem não quer comer massa. Exatamente. Com quem... Você até perguntou, eu fiquei 1 ano e 3 meses vegano. Eu assisti muitos documentários, entrei naquela pira, assim. Não foi nem questão animal, foi questão saúde mesmo, por conta que eu tinha visto bastante documentário nesse quesito. Em relação à carne vermelha ou toda a carne? Toda a carne. Frango, peixe, o que cada um desencadeava. Foi muito bom. Foi muito positivo. Foi 1 ano e 3 meses, assim, muito legal. Eu não perdi rendimento, eu não fiquei fraco, não tive dor de cabeça. Coisa que muitas pessoas falam que vai acontecer. Você precisa, né? Você precisa da proteína da carne. Dá pra viver bem tranquilo sem. Só que eu sou uma pessoa que viaja muito. Minha rotina não é muito Curitiba. Eu, pelo menos, tenho uma viagem pra fora por mês. E o que aconteceu? Eu tava comendo muito errado fora de casa. Porque não tem opção. É muito difícil. Eu fui pra Lençóis Maranhenses, pensa, pô, lá os caras falam, eu sou vegano. Eles, tá, que é isso? Daí o que eu comia em Lençóis? Arroz, feijão, batata frita. Feijão, macarrão. Então não era uma comida 100% verdade. nutritiva. Hoje é um luxo você optar pela comida vegana, comida vegetariana. Alguns restaurantes mais refinados te oferecem um cardápio vegetariano ou vegano. Exatamente. Mas se você vai para um restaurante mais simples, né? Eu fui para Alter do Chão também, que é um lugar super no Pará, uma praia no Pará, de Rio. Tipo, não teve jeito. Tipo, eu tinha que comer batata frita todo dia. Daí o que aconteceu? Eu tava de 85, que é o meu peso, eu fui parar em 96 de volta. Quando eu me vi com quase 100 quilos, eu falei, gente, tudo bem, é mais saudável, quem sabe, meus exames estavam tudo bem, mas eu tô com quase batendo 100 quilos de volta. Algo que eu nunca queria ter de volta na minha vida, passar dos 100 quilos. Daí, aos poucos, eu fui voltando a comer proteína animal. Comecei com um sushizinho de vez em quando, uma vez por semana. Daí, aumentei para as 2, daí fui pro frango. E eu me lembro que foi mais difícil eu voltar a comer carne do que eu parar. Adaptar o organismo. O meu organismo já estava bem acostumado. O meu intestino estava bem acostumado. É bizarro. O veganismo, na questão de alimentação, e eu nem posso dizer que eu fui vegano, porque o vegano envolve todo um estilo de vida, né? É shampoo, é roupa, é o jeito que você se transporta. A pessoa, quando tem uma alimentação vegana e ela não tem o estilo de vida vegana, que era o meu caso, é vegetariano estrito, que chama. Você cortou ovo?
Cortei ovo também. Queijo? Queijo, mel, tudo. Qualquer Difícil, coisa né? que viesse de animal, eu não podia comer. E foi muito positivo. Eu aprendi muito com esse 1 ano e 3 meses. Mas, quem sabe, quando eu tiver mais sossegado em casa, comendo comidinha caseira, puder fazer o meu tofu com macarrão vegano, quando eu tiver Uma rotina, uma tiver condição de rotina. fazer uma rotina. Exatamente, eu volto e seja feliz com essa alimentação. Mas pro estilo de vida que eu tenho hoje em dia, viajando muito, viajando para lugares assim, por exemplo, semana que vem eu tô indo pra Fernando de Noronha. Lá é peixe, e olha lá, tipo, não E o próprio tem. aeroporto mesmo, o transporte, você tem que Exatamente, é parar em um muito lugar. difícil ter uma alimentação pro estilo de vida vegano. Ainda mais sem queijo, né? Uhum. Porque a massa você ainda pode substituir, né? Sem Só queijo, com sem molho de tomate. ovo. É difícil, é possível. Pra quem tem uma rotina mais caseira, assim, Quem consegue cozinhar. se organizar, se antecipar Pode também. cozinhar todo dia em casa, ou já deixar cozinhada a comida da semana. Agora, É, para uma alimentação saudável, né? Você que vive isso, escolhas, é preciso se antecipar e ter um planejamento, né? É eu muito acho. difícil você, de última hora, até porque a fome, ela te deixa descontrolado, né? Exatamente. E eu acho que comida light ou comida de dieta não precisa ser necessariamente aquela coisa ruim como era no passado. Hoje em dia você consegue se programar e criar. Tem muita receita, tem muita informação na internet, tem muita dica do que fazer, como fazer. Tem gente que dá dica até de como criar, fazer as tuas marmitas da semana. A internet tá recheada de coisa legal. de se organizar. Aham. Agora quero voltar na história do álcool, porque uma vez eu vi uma postagem tua, eu acho que foi tua, que você colocou o quanto você, acho que era uma calculadora, não sei, que você colocava os números lá do quanto você economizou É um aplicativo, cortando, tirando a bebida da tirando a tua vida. bebida. E era uma fortuna o que você Meu Deus, gastava eu, com eu acho bebida que aí. dá pra. Mais que um carro hoje em dia, com tanto tempo que eu tô sem beber. É um desperdício, né? De dinheiro, se você pensar bem, para algo que tá fazendo mal para vocês. Algo tá fazendo mal. E o cara pensa, não, aquela cervejinha que eu tomo todo dia, no fim do dia e tal, começa a fazer uma conta de quanto gasta por semana, por mês e por ano, Nossa, tem muita gente que acha que ia parar de beber, só de ver essa conta. só pelo dinheiro mesmo, né? Aham. E agora, Marquinhos, você já é um empresário, dá para se dizer, empreendedor bem-sucedido no que você faz. Você tem ocupado espaços super legais na vida da publicidade, né? Aham. Do mundo da internet, nas plataformas digitais. Qual que é o próximo desafio daqui para frente? Você conseguiu superar, né, a obesidade, conseguiu superar a bebida alcoólica, A enfim, quase anorexia, a quase anorexia. desnutrição. Porque tem gente que é assim, né? Que tem gente que precisa de um objetivo, né? De uma razão, de uma meta para enfrentar, para se desafiar, né? E você ao completar, né? Ao preencher esse espaço na tua vida que precisava de uma solução, você acaba entrando numa vida mais monótona mesmo, né? O Aham. que vem daqui para frente? Quais são os desafios? É crescer no mundo das redes digitais? Eu tô muito feliz onde eu tô hoje em dia. Eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeito aonde eu cheguei. Claro que a gente quer sempre evoluir, crescer, mas eu tô muito feliz na minha fase atual, assim, eu tô bem com o meu corpo, eu tô bem com a minha saúde, eu tô bem com a minha cabeça, mesmo não tendo meu psicólogo mais do meu lado, que eu amava ele de paixão, todo mundo sabe. E, assim, a minha meta de vida realmente agora é envelhecer com saúde. É chegar lá, tá com os meus 90 anos ainda fazendo a minha caminhada. Eu quero viver muito. Eu quero. As pessoas falam assim, pra mim 85 tá bom. Não, se chegar nos cento e poucos eu tô bem feliz. Claro que com saúde. E a minha meta é essa. É chegar lá com saúde, mostrando, tipo, compartilhando ainda a minha vida, se Deus quiser, mas assim, caminhando, comendo bem, me alimentando das coisas que eu gosto e sendo Com feliz. disposição e saudável. Agora você falou do teu psicólogo, que ele faz falta na tua vida. O que diferença que ele fazia na tua vida? O Dr. Menir, é que o pessoal que me acompanha sempre assistia ele. Ele era um pai pra mim, assim mesmo. O Dr. Menir, a gente tinha uma afinidade muito grande. A gente se conheceu na clínica. É, quando, quando eu fui lá tratar a minha questão com o álcool, a gente se conheceu lá e eu fiquei com ele até então. E
a gente era uma relação muito maior do que paciente-psicólogo, era uma relação de amizade mesmo. E era muito engraçado, porque ele me assistia, então eu chegava na consulta da semana, ele já sabia tudo que eu tinha feito da semana. Mas ele faz muita falta, ele foi um grande conselheiro, assim, pra mim. Ele foi uma pessoa que me dava bons conselhos. Até hoje ele dá, porque quando eu tô numa situação, eu falo com o céu ali, eu falo, doutor Menir, o que que eu faço agora? Me dá uma luz. De alguma forma, as decisões que eu tomei, mesmo depois que ele não tá mais aqui, foram as decisões certas. E que lições do exercício mental que ele te passou, que você carrega para sempre, Eu me que faz tornei, diferença na tua vida? me tornei uma pessoa muito mais racional, assim. Eu era muito explosivo com as pessoas, com os meus pais. Eu era mais explosivo. Hoje em dia eu penso muito antes de falar. Se eu tô machucando a pessoa, o sentimento da pessoa. Eu controlo muito mais a minha ansiedade, não sofro mais tanto por antecipação. Eu sou uma pessoa que sofria muito por antecipação. E entendo todo dia que eu tenho que ser forte e com os meus objetivos. E eu não posso beber nunca mais na minha vida, porque isso daí não faz parte mais de mim. Isso é isso é o desafio mais forte para você até hoje? Ou Mais do parar, que a comida? ou não beber. Esse controle que você tem, esse dispositivo que você tem, que você alimenta, é mais forte em relação à A bebida ou à bebida, comida? eu confesso que, olha, faz muito tempo que eu não sinto vontade de beber nada. Eu sofri muito nos primeiros 2 anos, assim, eu tinha vontade. Depois que eu fiquei 2 anos sem, passou, assim. Hoje em dia eu olho assim e falo assim, nossa, que delícia não beber, não tenho ressaca, não gasto, É bom olhar o não, lado positivo também, né? Sempre. E exatamente. reforçar o lado positivo. Não tô dando show na balada ou em casa, tá melhor sim do que com bebida. E a questão da alimentação, claro que eu morro de vontade às vezes de comer um doce, acho que eu sinto mais vontade de doce do que eu sentia de álcool mesmo. Mas eu falo assim, gente, passou daqui, virou cocô. Porque isso é verdade. É, Independente de ser o pouco tempo que fica na tua boca ali, Uhum. você engoliu, acabou, É um não tem prazer mais. muito momentâneo, porque não vale a É pena. muito rápido. É muito rápido. Claro que você tem que ser feliz, nananã, mas, cara, a gente tem que pensar muito no que a gente está colocando para dentro do nosso estômago, para o nosso organismo. E as pessoas não têm essa consciência. E eu não tinha, eu sou prova viva disso, eu não tinha consciência. Eu comia besteira o dia inteiro. E eu não pensava no futuro, acho que a conta chega. E a felicidade que você tem, a alegria que você tem, a disposição, né, que traz a felicidade também, no pós, é muito maior do que quando você come muito, né? Aquelas pessoas que abusam demais na hora do almoço, que tem que dormir à tarde, Com que não certeza. se aguentam, né? Não conseguem nem conviver com elas mesmas, ficam com mau hálito, com mal-estar, com Exatamente. dor de cabeça, só que é por conta de um prazer momentâneo e realmente muito rápido. E que conselho que você dá para essas pessoas, pessoas que ficam naquela se ensaiando, né? Eu vou começar uma dieta segunda-feira, vou começar a emagrecer um pouco, vou começar a praticar esporte. É, como Conselho que eu começar? posso dar: Como é que é essa briga? tudo tem solução. Tudo, absolutamente tudo. Do cara que pesa 300 quilos ao cara que, como eu, tava com uma cirurgia bariátrica, comendo besteira e mesmo assim sendo magro, mas podre com o organismo por dentro, tudo tem solução. Só que se você não muda a tua cabeça, se você não bota na tua cabeça que você vai fazer dar certo, não tem médico no mundo, não tem cirurgia no mundo, não tem psicólogo no mundo, não tem nada no mundo que vai resolver. Você pode estar cercado dos melhores profissionais, como eu já estive na minha vida. Se você não mudar a tua cabeça, não vai mudar o teu estilo de vida, você não vai conseguir chegar nos teus objetivos. Tudo tem um preço. A conta chega, que nem eu falei. Meu médico já tinha falado, minha mãe já tinha falado. Se você levar uma vida, por mais que você seja magro, bebendo, fumando, se alimentando mal, lá nos teus 65, 70 anos, de alguma forma toda essa conta vai chegar, de alguma forma, né? E se você buscar hábitos mais saudáveis na alimentação, no estilo de vida, a conta vai chegar de uma forma diferente também. A conta chega uma hora ou outra, né? Mas isso também influencia o dia a dia, meio que
inibindo os teus desejos, né, da comida, da bebida, como, por exemplo, você falou de hábitos saudáveis, né? Acordar cedo, praticar esporte, tudo isso faz com que você tenha menos vontade de comer, né? Você, depois de uma corrida, depois que você pratica, o que você gosta de fazer? Eu treino musculação Academia? e faço cardio. E faz cardio. Todo dia. Depois que você faz um cardio Jogo forte beach na tênis academia, também. não te dá vontade de comer muita coisa, né? Não. Substitui a liberação de substâncias. É tão bom, é da muito felicidade. engraçado, porque as pessoas, a gente já me falavam isso quando eu não fazia exercício. É uma satisfação tão grande quando você cria o gosto pela academia, quando você cria o gosto por um exercício, ou você tem um hobby. A sensação que vem depois, essa liberação da endorfina, é uma coisa absurda. Hoje em dia eu faço academia com prazer, eu faço meu cardio com prazer, eu faço meu exercício com prazer, porque eu sei que o sentimento que vem depois é maravilhoso. Cara, que legal, cara. Legal ouvir tua história. Legal, assim, entender que os caminhos difíceis que você passou, que conseguiu superar, hoje se transformam em lições de vida para outras pessoas através do trabalho que você faz nas redes sociais. Porque lá, é claro, você fala de produtos comerciais, né, que você tem parcerias, mas você fala da tua vida também. E a tua vida é isso. E você Exatamente. não nega a tua vida. E eu compartilhei tanto. A minha primeira cirurgia bariátrica, claro que eu não compartilhei porque acho que nem existia Instagram na época. Mas a reversão, que vai fazer 5 anos agora, em setembro, 4 ou 5 anos, eu compartilhei toda sobre como foi a reversão, como foi o pós-operatório. Compartilhei tudo. Inclusive, eu acredito que esteja nos destaques lá, se alguém quiser assistir. Entra no meu Instagram, @on.thelist, entra nos destaques lá e você vai passar para trás e você vai achar. Tem tanto da reversão da cirurgia bariátrica quanto da abdominoplastia. Então, lá... On the list, por que é on the list? Antes era o meu arroba, antes era o meu nome, Marcos Laveiro, que existe ainda, só que é um perfil mais privado. Como se tornou um business e eu tenho uma sócia que me cobre quando eu não posso ir numa gravação ou não posso ir num evento, a gente resolveu criar um portal. Como em São Paulo tem o Glamurama, no Rio de Janeiro tem o Manual, e daí... Então, tipo, se tá na lista, tem qualidade. Tem qualidade, exatamente. São escolhas, são nossas escolhas, o que está na nossa lista de... E é só ser importante, porque esse negócio de rede social, de internet, se você... Explica um pouco pra gente aqui, até por curiosidade, como é que funcionam esses algoritmos, como é que funciona isso? Porque se separar, né, ao mesmo tempo a tua... O importante é ter uma disciplina de postagem. Cai o teu alcance. Cai o seu alcance, exatamente. Então você não pode descansar nunca. Você sempre tem que ter conteúdo sempre lá. Tem que ter conteúdo. E quanto de conteúdo que você posta por dia? Assim, o teu stories você posta o dia inteiro. Stories eu tento postar de hora em hora, assim. De hora em hora. De hora em hora. Ou seja, 24 horas. Sempre dando um update, assim. Hoje eu tô com uma situação que eu tô com meu pai no hospital, mas mesmo assim eu postei. Eu postei de manhã que eu fui treinar mais cedo, daí postei do hospital, postei daqui a pouco eu vou postar que tô aqui. E assim, hoje não é um dia tão agitado, quem sabe minha audiência não seja tão alta. Mas tem dias, e dependendo do assunto, e o importante é você saber trabalhar o assunto. Por exemplo, putz, hoje eu tenho que fazer publicidade de tal coisa. Mas antes eu vou falar sobre algo que aconteceu comigo esse final de semana que vai despertar o interesse das pessoas. O Instagram vai entender que as pessoas estão interessadas em assistir o que eu estou falando, porque o meu final de semana foi divertido, eu fui numa festa, e daí minha audiência sobe. Se eu começar com a propaganda, a minha audiência já cai. Então Porque você a tem turma que... começa a falar, é mais uma propaganda, já tá pula. Vender alguma coisa aqui. Já pula. Então você tem que saber trabalhar bem o teu storytelling para ele ter... Para o Instagram não derrubar a tua audiência para baixo, porque o Instagram entende. Se muita gente começa a assistir, daí começa a sair, ele entende o conteúdo não tá legal. Não vou expor... Ele não entrega. Não entrega. E o feed? Você posta todo dia? Feed não, feed já foi, antigamente, quando existia só, a gente postava mais vezes. Hoje em dia, umas 2, 3 vezes por semana. Normal, assim, Tem que ser um conteúdo de qualidade. De qualidade, eu pago. Você trabalha melhor daí isso, né? Ou pago daí. Se for pago, tem que postar. Daí não tem jeito. Pago o que você diz do cliente. Do cliente que passou para você. É. E é mais stories, então. É mais stories. Que exige mais de você. E que entrega mais também. E como é que é essa relação com a sócia? A sócia faz quando você não pode fazer? Geralmente sim. Como ela é uma mulher, também tem coisas que
que dizem respeito ao universo feminino que as marcas daí fecham com ela. Geralmente quando é universo masculino, ou evento, ou festa, sou eu que cubro. E vocês dois estão no On The List. Aham. Ah, legal. A Maria e eu. Legal, cara. Prazer em receber você aqui, Prazer ouvir foi a tua meu. história, falar de saúde, falar de esporte, falar de superação. Com certeza a tua história vai inspirar muita gente. Daí qualquer coisa, quem tiver dúvida, eu recebo muita mensagem até hoje. Passou umas 2 semanas, uma menina mandou mensagem de Porto Alegre, que tinha visto que eu tinha feito reversão. Então, para quem às vezes está na dúvida, quer fazer, pode me mandar direct, eu respondo e tiro todas as dúvidas, indico médico ou não, mas pode mandar porque Você é para pessoa que o fez, canal tá que aberto. estava acima do peso, que fez a bariátrica, que mudou de vida, que a bariátrica foi até um incentivo para mudar o comportamento em relação à comida e que agora talvez não precisem mais. Também é uma atitude de coragem, né? De falar o Exatamente. seguinte, olha, não preciso mais desse negócio, vou fazer outra cirurgia tão pesada quanto. E é uma mudança. Eu me lembro até hoje que quando eu terminei a cirurgia, a reversão, eu voltei para, fiquei no hospital 4 dias, voltei para casa. Eu vou falar, não, não me julguem. Depois de 13 anos, eu fiz cocô normal de volta. Eu não lembrava como era fazer cocô normal, porque eu cagava mole. Desculpa. Eu fazia cocô mole todos os dias durante. Não, e o seguinte, cara, muita gente fala isso, que fez cirurgia bariátrica aqui, não só a questão das fezes, como também o hálito muda também, e o cheiro também. O cheiro muito forte. Eu me lembro que eu liguei pro doutor, que quem fez minha reversão foi o doutor Alcides Branco. Eu liguei pro doutor Alcides e falei, doutor Alcides, eu não lembrava como era fazer cocô assim. Dele Mas será que a reversão ela acontece com sucesso em todas as pessoas? Ou ela precisa ser aplicada em uma cirurgia bariátrica também bem sucedida? Porque às vezes, né, você é até o risco, né, da reversão. O Alcides, ele é especialista em reversão. Então, hoje em dia, existe um movimento muito grande de reversões por conta dessas desnutrições de cirurgias feitas há muito tempo atrás. Eu acho que as novas técnicas de cirurgia bariátrica não estão dando esse problema. Mas quem fez cirurgia bariátrica 15, 20 anos atrás tem muito problema com desnutrição e é aconselhado fazer a reversão. Claro que acompanhado de um bom profissional, de psicólogo, porque, que nem eu falei, se eu tivesse feito a reversão antes de mudar minha cabeça, eu teria engordado tudo de volta, quem sabe mais um pouco. E será que tem gente pensando, vou fazer a cirurgia bariátrica, vou ficar 5, 10 anos com a cirurgia, vou mudar minha cabeça e daí volto, já planejando o retorno? Olha, se tiver com essa cabeça e fizer, eu acho válido. Eu acho válido. Eu não sou contra nenhum tipo de cirurgia, intervenção de cirurgia. Você faria a bariátrica de novo? Faria tudo de volta. Tudo. Absolutamente tudo de volta. A bariátrica, a reversão, não mudaria nada. Foi extremamente importante para mim. Eu não estaria aqui com certeza se eu não tivesse feito a cirurgia bariátrica. Não estaria aqui se eu não tivesse feito a reversão. Não estaria aqui se eu não tivesse um bom psicólogo. Porque a reversão foi isso, né? Desfazer aquilo Foi que você desfazer fez. o que eu tinha feito, Mas exatamente. você precisava passar, na tua cabeça, você precisava passar por isso para daí fazer a reversão. Precisava. Foi Legal, bem cara. importante. Volte sempre. Obrigado. Estamos aí. A gente vai estar no Spotify e também no YouTube. A gente passa o link para você daí. Fechou. Valeu. Valeu. Obrigado. Joia. Até mais, gente.